Seja bem-vindo ao canal Tática Concurso. Futuros policiais civis de Santa Catarina, essa aqui é a nossa aula 04 de Direito Processual Penal. E hoje a gente vai simplesmente destrinchar o tema ação penal. Pensa comigo, a ação penal é o que define se o jogo começa ou não. É literalmente o gatilho da jurisdição. E ó, fica ligado, a banca IDECAN, ela adora cobrar os prazos desse assunto. Então se prepara, porque hoje a gente vai dissecar isso com tática de guerra para gabaritar essa matéria. Bora pra cima! Ok, vamos mergulhar de cabeça. Antes de mais nada, a gente precisa entender a estrutura do combate, certo? O processo penal é uma relação jurídica, só que não é uma linha reta, não. É um triângulo de forças. Lá no topo, em parcial, a gente tem o juiz, representando o Estado. De um lado do triângulo, a acusação, que pode ser tanto o Ministério Público quanto a própria vítima, o querelante. E do outro lado, a defesa, com o acusado. Essa formação garante o que a gente chama de paridade de armas, um equilíbrio de forças que é, assim, essencial para ter um julgamento justo. Certo. Agora que a gente já entendeu a formação de combate, a gente precisa mapear o campo de batalha. Antes de sair atacando os detalhes, é crucial ter a visão do todo, o mapa completo do terreno. A gente vai entender agora a grande divisão do universo da ação penal. É exatamente aqui que a gente separa o joio do trigo, as ações públicas das ações privadas. E cada uma, claro, tem suas próprias regras de engajamento. Agora, o mais interessante aqui é que esse é o primeiro filtro, a primeira barreira. Para a ação sequer começar, o juiz pega um checklist, sabe? E ele analisa 4 condições. Pensa num porteiro de balada. Primeiro, possibilidade jurídica. O fato tem que ser crime, né? Não dá para processar alguém por adultério hoje em dia. Segundo, interesse de agir. O processo tem que ser o caminho certo e necessário para resolver aquilo. Terceiro, legitimidade. Basicamente é a pessoa certa processando a pessoa certa. E por último, mas talvez a mais importante, a justa causa. Tem que ter um mínimo de prova, um cheiro de fumaça, indícios de autoria e de que o crime aconteceu. Faltou um item desse checklist, a denúncia nem passa. É rejeitada na hora. E olha só, esse mapa mental aqui ilustra essa grande divisão de forma brilhante. De um lado, a gente tem a ação penal pública. O dono dela, o titular, é o Ministério Público. Ela pode ser incondicionada, que é a regra geral, sabe? O MP age por conta própria, sem precisar de ninguém cutucando, ou pode ser condicionada, que aí precisa de um sinal verde, seja da vítima, que a gente chama de representação, ou do ministro da Justiça. Já do outro lado tem a ação privada. Aqui quem manda é a vítima, que agora a gente chama de querelante. E ela se divide em exclusiva, personalíssima e aquela tática especial que a gente vai ver, a subsidiária da pública. E claro, cada exército luta com suas próprias táticas, seus princípios. Na ação pública, o MP é guiado pelo princípio da obrigatoriedade. Ou seja, se tem prova, ele tem que denunciar, não é uma escolha. E também pela indisponibilidade. Uma vez que o jogo começou, ele não pode simplesmente pedir para sair. Não pode desistir da ação. Agora, na ação privada, a lógica é completamente diferente. A vítima tem a oportunidade. Ela escolhe se quer processar ou não. E a disponibilidade. Ela pode desistir a qualquer momento. E um princípio super importante da privada é a indivisibilidade. Se vai processar um dos autores, tem que processar todo mundo que ela conhece. Não dá para escolher inimigo. Agora a gente vai para o ponto onde a IDECAN mais derruba candidato, onde o filho chora e a mãe não vê. Prazos. O relógio é o seu maior inimigo nessa matéria. Entenda uma coisa. Dominar os prazos da ação penal não é uma opção, é uma obrigação para quem quer vestir a camisa da PCSC. Então bora desarmar essas bombas relógio agora mesmo. E tá aqui a primeira granada que a banca joga no seu colo. Uma pergunta que parece boba, mas que separa quem passa de quem fica. Aquele famoso prazo decadencial de 6 meses para a vítima se manifestar, ele começa a contar do dia que o crime aconteceu ou do dia em que a vítima descobriu quem foi o autor? Pensa bem, hein? A resposta vale a sua aprovação. Alerta Araponga! Cuidado com essa pegadinha da IDECAN. O prazo de 6 meses começa a contar do dia em que se sabe quem é o autor do fato, não é da data do crime. E a natureza desse prazo é decadencial. O que isso significa na prática? Significa que ele não para, não suspende, não interrompe. Por nada. Feriado? Não para. Fim de semana? Continua contando. É um cronômetro fatal. Perdeu o prazo? Já era. Acabou. Extingue a punibilidade. Decora isso, pelo amor de Deus. É crucial. E aqui vem outra armadilha clássica. A vítima foi lá e ofereceu a representação, mas depois se arrependeu. Ela pode voltar atrás? Pode. O nome disso é retratação. Mas até quando? A banca vai tentar te enganar. Vai colocar na prova até o recebimento da denúncia, até a sentença. Errado. Presta atenção. O marco final, o ponto que não tem mais volta, é o oferecimento da denúncia pelo MP. A partir do momento que o MP protocolou a peça, acabou. Não tem mais show.
Beleza, vamos para uma manobra tática muito especial agora. O que acontece quando a força principal, o Ministério Público que devia começar o ataque, simplesmente dorme no ponto? Fica inerte, não faz nada. O sistema prevê uma tática de flanco, uma jogada de mestre para a vítima. É a famosa ação penal privada subsidiária da pública. O nascimento dessa ação segue um roteiro bem claro, um passo a passo. Primeiro, o crime tem que ser de ação pública, ou seja, a responsabilidade original é do MP. Segundo, o MP, que tem um prazo para agir, fica completamente parado, em silêncio absoluto. Terceiro, o prazo legal que ele tinha para fazer alguma coisa se esgota. E aí, como um passe de mágica no quarto passo, a vítima ganha o direito, ganha a legitimidade para ela mesma começar a ação. E que prazos são esses do MP? Se o réu estiver preso, o MP tem 5 dias para denunciar. Se estiver solto, 15 dias. Se ele perder esse prazo e não fizer absolutamente nada, aí sim nasce a ação subsidiária. Mas aqui vem o pulo do gato, a distinção que a banca adora cobrar. Inércia é uma coisa, pedido de arquivamento é outra. Se o MP, dentro do prazo, pede para arquivar o inquérito, ele não está inerte, ele está agindo. Nesses casos, não cabe a ação subsidiária. Ela exige o silêncio total, o vácuo do MP. Todo combate, uma hora acaba. Então agora a gente vai analisar os cenários que encerram a missão, as formas de acabar com a punibilidade que são bem específicas da ação penal privada. São 3 nomes parecidos, mas com efeitos e momentos totalmente diferentes. Renúncia, perdão e perempção. Vamos matar isso agora. Começando pela renúncia, a palavra-chave aqui é antes. A renúncia acontece antes do jogo começar. É a vítima dizendo, olha, eu tenho o direito de processar, mas quer saber? Deixa pra lá, eu abro mão desse direito. É um ato unilateral, ou seja, não depende do ok de ninguém. A vítima simplesmente decide não levar o caso pra frente e ponto final. Agora, o perdão. Aqui a palavra-chave é durante. O perdão acontece com o processo já rolando. A vítima, que é o autor da ação, oferece o perdão para o réu. Mas, e aqui está o detalhe crucial, ele é um ato bilateral. O réu precisa aceitar o perdão. Se ele não aceitar, talvez porque queira provar a inocência dele até o fim, o perdão não vale de nada e o processo continua. E por último, a gente tem a perempção. Presta atenção, isso aqui não é um ato de vontade, é uma sanção. É uma punição para o autor da ação privada que é desleixado, que abandona o processo. Por exemplo, se ele deixa de movimentar o processo por mais de 30 dias seguidos, ele toma essa punição. O Estado basicamente dá um cartão vermelho e diz, você quis começar o jogo, mas agora largou de mão, então fim de jogo para você. E essa tabela tática é simplesmente perfeita para a gente fechar esse raciocínio. Vamos repassar. Renúncia acontece antes da ação e é unilateral. Perdão acontece durante a ação e é bilateral. E a perempção também durante a ação, mas não é um acordo, é uma sanção por abandono. Entender o momento e a natureza de cada um desses é o que vai te fazer acertar a questão na prova. Bom, teoria sem prática é tipo munição sem arma. Não serve para nada. Então, chegou a hora de testar o seu arsenal. A gente vai resolver juntos uma questão simulada no exato estilo que a IDECAM pode jogar na sua prova, aplicando tudo que a gente viu até agora. Prepara aí. Mas antes da questão, uma ferramenta tática final. E se a vítima morre no meio do caminho? Quem assume o direito de queixa? Para isso, a gente tem o mnemônico CADI. A ordem aqui é eliminatória, um exclui o outro. Primeiro, o cônjuge ou companheiro. Não tem? Passa para o ascendente, ou seja, pais, avós. Também não tem? Vai para o descendente, filhos, netos. E por último, o irmão. Guarda o CADI no coração. Ok, vamos ao cenário de guerra. Tício foi vítima de um crime de dano, que a gente sabe que é de ação privada. Ele descobriu quem foi o autor no dia 1º de fevereiro. Um mês depois, no dia 1º de março, Tício infelizmente faleceu sem ter oferecido a queixa-crime. O irmão dele, Mévio, quer levar o caso adiante. As perguntas são, primeiro, Mévio tem legitimidade para isso? E segundo, qual é a data limite, o último dia para ele oferecer a queixa? Pausa o vídeo aí e tenta resolver, vai lá. E aí, conseguiu? Vamos para o gabarito tático. Primeira pergunta, legitimidade. A resposta é sim. Olhando o nosso mnemônico CADI, o irmão é o último da fila. Se o Tício não deixou cônjuge, nem pais, nem filhos, a legitimidade pula direto para o irmão Mévio. Segunda pergunta, prazo final. Atenção, o prazo decadencial de 6 meses não zera com a morte. Ele continua correndo de onde parou. Ele conta do conhecimento da autoria. Se o Tício descobriu o autor em 1º de fevereiro, o prazo final para o Mévio agir é 1º de agosto. Missão resolvida. Missão cumprida, combatente. Agora é a hora do nosso debriefing.
A revisão rápida, cirúrgica, daquilo que você precisa levar para o dia da prova. É o seu arsenal de sobrevivência para encarar a IDECAN de frente. Recapitulando na velocidade da luz, o que não pode esquecer. As 4 condições da ação são o filtro do juiz. Princípios: a pública é obrigatória, a privada é oportunidade. Se a vítima morrer, quem assume? O CAD. O prazo de 6 meses é decadencial e conta do conhecimento da autoria. E a retratação da representação só pode até o oferecimento da denúncia. Esse é o seu kit de primeiros socorros. E aí, curtiu essa aula tática? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e já aciona o sininho para não perder mais nenhuma missão. Compartilha com aquele amigo ou amiga que está focado nos estudos também e envia este vídeo para ele agora. Juntos a gente é sempre mais forte. Ah, e lembrando que na descrição desse vídeo tem o link do mapa mental completo dessa aula, hein? Até a próxima aula 05 e bons estudos!